Então, aqui é o professor Rodolfo e diz aí o problema. Utilizando o método das forças, calcular as reações de apoio e traçar os diagramas de forças internas para a estrutura abaixo. Dados a rigidez da flexão aí, 2 vezes 10 elevado a 4 kN/m², ou coeficiente de dilatação térmica alfa, 10 elevado a menos 5 por grau Celsius. As vigas têm altura igual a 40 centímetros. Nós temos aqui, deixa eu dar nome aos pontos. Ponto A, B, C e D. No ponto A a gente tem um apoio de segundo gênero, então temos aqui duas reações. No ponto D, um apoio de terceiro, então temos 3 reações. 5 reações no total, então o pórtico é 2 vezes hiperestático. Além disso, temos aqui carregamento e temperatura, temos uma carga distribuída, temos aí uma força concentrada no ponto B e, salvo engano, é o primeiro exemplo que a gente tem aqui, as barras têm rigidez e flexão diferentes, né? O valor do EI é 2 vezes 10 elevado a 4, essa barra daqui é 1 EI, então aqui é o próprio 2 vezes 10 elevado a 4, aqui eu vou ter 1,5 EI, então 3 vezes 10 elevado a 4, aqui a gente tem 2 EI, então 4 vezes 10 elevado a 4. Então a primeira coisa é determinar o sistema principal, né? Sobre o sistema principal, assim como algumas outras estruturas que a gente já resolveu aqui, essa também já foi resolvida em sala de aula. Não me lembro agora se já no formato remoto ou se ainda na época do presencial, mas sempre que a questão é resolvida, né? A proposta da questão geralmente é minha, mas a escolha do sistema principal geralmente fica a critério dos alunos. Então, dentre as possibilidades que deram, deixa eu colocar aqui a estrutura original, aqui um apoio de segunda, aqui um engaste. Dentre as possibilidades que os alunos colocaram, a primeira foi eliminar essas duas reações aqui do apoio de segundo gênero. Então, a gente teria aqui um x1 na vertical, por exemplo, e um x2 na horizontal. Houve quem sugerisse também eliminar a horizontal e a vertical, não aqui desse ponto, mas desse de cá. Então, manteria-se aqui o apoio de segundo, manteria-se aqui a reação no momento. Então, teríamos, nesse caso, o x1, por exemplo, não é igual ao vertical, e o x2 aqui sendo horizontal, seria uma outra possibilidade de sistema principal. Houve também sugestão de manter o apoio de segundo gênero aqui, eliminar a reação horizontal desse. Então, se a gente eliminar a reação horizontal, isso aqui fica com mancar nessa posição. E colocar uma rótula nesse ponto aqui, que eu acho que eu chamei de ponto B. Então, aqui a gente teria o x1 como sendo esse momento nesse ponto, e o x2 seria essa reação vertical. Essa foi uma terceira opção. Teve ainda uma quarta, que foi eliminar a reação horizontal desse ponto. Então, aqui passaria a ser agora um apoio do primeiro. E eliminar a reação no momento desse ponto de cá. Então, aqui passaria a ser um apoio de segundo gênero. E aí a gente teria o x1 como sendo a reação horizontal nesse ponto e o x2 a reação no momento. Então, 1, 2, 3, 4. Teve ainda um quinto, vou colocar aqui só para fazer um comentário a mais, que foi eliminar nesse ponto aqui a reação horizontal, no caso seria o nosso x1, e eliminar também um momento nesse ponto, que no caso aqui seria o nosso x2. Esse caso aqui, a estrutura ficou isostática, aqui também ficou isostática, aqui também isostática, aqui também isostática, né? Todas essas quatro obedecem às 3 equações de equilíbrio. Essa de cá, né? Esse aqui não seria possível, porque quando a gente elimina a reação horizontal desse ponto e elimina também o momento, essa barra aqui, que eu acho que eu coloquei aqui como uma B, essa barra B, ela não teria quem segurasse, né? A estrutura aqui em torno da rótula. Então, nesse caso, essa barra B ficaria hipostática, tornando a estrutura como um todo hipostático. Aí, nesse caso aqui, esse sistema não seria possível, né? Esse aqui não dá para utilizar. Então, esse aqui seria o sistema 1, esse aqui o 2, 3 e 4. Vocês podem pensar em outros aí, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com essas opções aqui, né? Aberta a votação, o escolhido foi esse primeiro aqui. Então, é com ele que eu vou resolver essa questão desse vídeo, eliminando o apoio do segundo gênero lá no ponto que eu chamei de ponto A. Então, esse aqui vai ser o nosso sistema principal. Então, deixa eu colocar aqui
sistema principal mantém-se o engaste do lado de cá. Então ficou um pórtico engastado, né? E aí as incógnitas x1 na vertical, x2 na horizontal. Então definido aí o SP. Definido o SP, a gente vai agora para o passo 2, que é carregamento real no SP. Então, carregamento real no SP. Deixa eu redesenhar aqui, né? Carregamento real, eu tenho aqui uma força concentrada no ponto B, 10 kN, inclinação de 60 em relação à horizontal. E tenho aqui também uma carga distribuída na barra CD, né? Com intensidade ali de 5 kN por metro. Então bora lá, as reações que sobraram seria aqui no caso VD, HD, né? E MD. Do somatório de forças horizontais igual a zero. Somatório de força horizontal igual a zero. Eu tenho aqui 10 cosseno de 60. Menos 5 vezes 4. E mais HD igual a zero. Que implica aqui que o HD vai ser igual a cosseno de 60 é seno de 30, né? Então 5 menos 20. HD vai ser igual a 15 kN. Do somatório de forças verticais igual a zero, a gente tem aqui VD menos 10 seno de 60 igual a zero, que implica aqui que o VD vai ser igual a 8,66 kN. E do somatório de momentos, acho que eu posso pegar o ponto D mesmo, né? Somatório de momentos em D igual a zero, nós temos aqui. Aliás, eu vou escrever aqui embaixo. Somatório de momentos em D igual a zero. Eu tenho, vou tomar a regra da mão esquerda, menos 5 vezes 4 vezes 2, mais MD. Daí eu tenho menos 10 seno de 60 vezes 4 e mais 10 cosseno de 60 vezes 4 também, né? Vezes 4 igual a zero. Que implica aqui que o MD vai ser igual, confiram aí, 54,64 kN. Então tenho as reações de apoio, posso traçar o diagrama, né? No caso aqui eu vou precisar do diagrama do momento fletor. Vou estar chamando aqui de M0. Então meu diagrama do momento fletor M0. Eu tenho aqui momento no ponto... Deixa eu colocar os pontos aqui de novo. Momento no ponto A igual a zero, porque é uma extremidade que está em balanço, né? Momento em B também é igual a zero, porque se eu tomar aqui pela esquerda eu não estou vendo nada, então momento em B é igual a zero. Que implica que essa barra aqui é nula. Momento em C, tomando aqui pela esquerda, momento em C vai ser igual a menos 10 seno de 60 vezes 4. Então, menos 10 seno de 60 vezes 4, menos 34,64. Aliás, os valores aqui estão em quilonewton-metro. Então, menos 34,64. Posso ligar com linha reta, né? Porque eu não tenho ali carga distribuída. O mesmo, menos 34,64 está aqui. A gente encontrou o MD 54,64, então aqui eu vou de 0 para menos 54,64. Como o MD está vindo para cá, né? Então o meu diagrama vai ficar para cá. Aqui eu tenho menos 54,64. Nesse trecho aqui eu tenho carga distribuída, então vou ter que acrescentar aqui o que era o quadrado sobre 8. No caso, 5 vezes 4 ao quadrado dividido por 8, 10, né? Então daqui ainda vem 10 para cá. A carga está para a esquerda, então a minha parábola fica para a esquerda, né? Aqui está 10. Então está aqui o diagrama de momento fletor para o carregamento real, né? Além disso, como a gente tem aqui carga de temperatura, não basta só o diagrama, né? Mais para frente aí a gente vai precisar também de saber a temperatura média e saber o gradiente de temperatura. Então vamos aproveitar aqui também e calcular quem seria essa temperatura média e esse gradiente de temperatura. Eu vou... Quando for... Aliás, eu acabei de traçar o diagrama, né?
Então, como eu tenho valores positivos aqui dentro e negativo fora, então eu tenho que essa temperatura que foi indicada aqui, 25 graus Celsius, vai ser, no caso, a temperatura inferior, e o 20 graus vai ser a temperatura superior, né? Para a gente utilizar na equaçãozinha do GT. Então a gente tem aqui, só tem temperatura na barra BC, então tá aqui a barra BC. Aqui embaixo a gente tem 25 graus Celsius, em cima 20 graus Celsius. Então esse 20 é o TS, temperatura superior, e o 25 aqui é o TI, 25 graus Celsius. Então nessa barra aqui a gente tem a temperatura média, 20 mais 25 dividido por 2, que é igual a 22,5 graus Celsius. E o gradiente de temperatura, que é dado por TI menos TS dividido por H, vai ficar igual aqui TI 25 menos TS 20. O H foi dito que é 40 centímetros, então 0,4. 25 menos 20 dá 5. 5 dividido por 0,4. A gente tem aqui que o gradiente de temperatura é igual a 12,5 graus Celsius por metro. Pronto, então as informações do carregamento real nós já temos aqui. Então, carregamento real no SP. Vamos agora fazer o x1 igual a 1 no SP. Acho que eu vou conseguir fazer os dois aqui nessa folha. Então, deixa eu passar uma linha aqui no meio. Passo 2 foi carregamento real, né? Então, passo 3, x1 igual a 1 no SP. x1 igual a 1 no SP. O nosso SP é esse pórtico aqui, né? Deixa eu só lembrar os comprimentos que eu não lembro, né? 2 metros, 4 metros e 4 metros. O que a gente chamou de x1 foi o vertical para cima, né? Então, x1 igual a 1. Vou aplicar aqui uma carga de valor unitário no ponto A. Então, x1 igual a 1 no SP. Do somatório de forças horizontais igual a 0, eu tenho aqui que o HD vai ser igual a 0. Do somatório de forças verticais igual a 0, eu tenho aqui menos VD mais 1 igual a 0, que implica que VD vai ser igual a 1. E do somatório de momentos em D igual a 0, eu tenho aqui, tomando com regra da mão esquerda, mais 1 vezes 4, menos MD, igual a 0, então MD igual a 4, né? A força não tem unidade, mas a distância tem, então seria 4 metros. Tenho as reações, posso traçar o diagrama, né? Aliás, como eu tenho aqui temperatura, em relação aos carregamentos virtuais, eu vou precisar do diagrama de aumento fletor e também do diagrama de esforço normal, né? Porque lá na combinação do cálculo do delta, a gente vai ter integral de alfa Tm, melhor, né? Somatório de alfa Tm, integral de n barra dx, e somatório de alfa gt, integral de m barra dx. Então, eu vou traçar aqui o diagrama de momento fletor, que eu vou chamar de M1, né? E o diagrama de esforço normal, que eu vou chamar de N1. Então, diagrama de momento fletor, eu tenho aqui ponto A igual a 0, na extremidade que está aí em balanço. Momento em B, se eu calcular pela esquerda, eu tenho que o momento em B também vai ser igual a 0. Momento em C, calculando pela esquerda, eu vou ter aqui mais 1 vezes 4. Então, aqui vale 4. O mesmo 4 está aqui, né? E no ponto D eu vou de 0 até MD. MD está vindo nesse sentido, então vou de 0 até MD, que também foi 4. Então aqui eu tenho constante 4. Então está aqui o diagrama de momento fletor M1. Em relação aqui ao esforço normal, a barra B, eu estou vendo aqui que ela está sendo comprimida com o valor de 1. Então aqui eu tenho compressão, menos 1. A barra BC, tomando pelo lado de B, não tem ninguém para dar normal na barra BC, então
Essa barra aqui, o diagrama de normal é nulo. Na barra CD, tomando aqui pelo lado de D, eu estou vendo que o VD está tracionando. Então, eu tenho tração com o valor de VD, VD que foi igual a 1. Então, aqui eu tenho mais 1, né? Um diagrama de fletor M1, um diagrama de esforço normal N1. Esse aqui foi o x1 igual a 1 no SP. Agora vamos para o x2 igual a 1 no SP. x2 igual a 1 no SP. Deixa eu representar aqui novamente o meu SP. Vamos relembrar aí quem foi o x2, né? x2 foi o HA que a gente eliminou e eu representei ele aqui para a direita, né? Então, x2 igual a 1 no SP, eu vou ter uma força unitária aqui indo para a direita. Novamente, ponto A, B, C e D. Aqui eu tenho o HD, VD e MD. Do somatório de forças horizontais igual a 0, eu tenho aqui mais 1 menos HD igual a 0. Então, HD igual a 1. Do somatório de forças verticais igual a 0, eu tenho aqui, só tem VD, né? Então, VD igual a 0. E do somatório de momentos, tomando novamente aqui o ponto D como referência, igual a 0. Somatoriamente em D, eu tenho aqui mais 1 vezes 2, menos MD, igual a 0, que implica que o MD é igual a 2. Tenho as reações de apoio, posso ir para os diagramas. Mesma coisa, eu vou precisar do diagrama de fletor e vou precisar do diagrama de esforço normal. Então tá aqui o fletor e tá aqui um rascunhozinho para a gente fazer o normal. Diagrama de aumento de fletor M2, tá aqui em metros. E aqui o diagrama de esforço normal N2. Então, momento fletor, eu tenho aqui o ponto A vai ser igual a 0, extremidade em balanço. Ponto B, se eu tomar pela esquerda, o momento em B é igual a aqui menos 1 vezes 2, então menos 2. Então, aqui eu tenho menos 2 e aqui eu também tenho a mesma menos 2. Momento em C, se eu tomar pela esquerda, também eu vou ter a mesma coisa, né? Menos 1 vezes 2, então sigo aqui com menos 2. Menos 2, aqui também está o mesmo menos 2, né? Momento no ponto D, eu vou de 0 até MD, só que o MD está vindo para cá, né? Então, o meu diagrama vai ficar para cá. MD que ficou igual a 2, então, como ele está vindo para esse lado, mais 2. Então, está aqui o diagrama de momento fletor M2. Diagrama de esforço normal N2, eu tenho aqui a barra B, tomando pelo lado de A, não tem ninguém fornecendo esforço normal, então aqui o esforço normal é nulo. Na barra BC, olhando pelo lado de B, eu vejo a carga unitária aqui comprimindo, então compressão menos 1. Na barra CD, pelo lado de D, eu teria VD comprimindo, só que VD foi igual a 0, então aqui o esforço normal é nulo, né? Então, x1 igual a 1 no SP, estão aqui os diagramas, x2 igual a 1 no SP, estão aqui também os diagramas. Então, a gente já tem aqui as informações, né, que a gente precisa do carregamento real e dos carregamentos virtuais, x1 e x2. E daí, como a nossa estrutura é duas vezes hiperestática, né, a gente vai ter que a equação de compatibilidade vai ser Δ0 mais Δ1 x1 mais Δ2 x2 igual a 0. Δ2 0 mais Δ21 x1 mais Δ22 x2 igual a 0. Então, para calcular esses deslocamentos, a gente vai ter que fazer combinações, né? Entre os diagramas aqui, no caso Δ0, o M1 com M0, depois Δ2 0, M2 com M0, Δ2, M1 com M1, né? E assim por diante. Então, para não ficar movendo aqui as folhas, ora para um lado, ora para o outro, eu vou passar esses diagramas a limpo aqui nessas figurinhas, que daí eu posso fazer a combinação aqui do lado. Eu acho que fica mais fácil, não ter que ficar indo e voltando. Então, eu vou fazer um cortezinho aqui rápido no vídeo, 2 segundos, só o tempo de eu passar aqui a limpo, e aí a gente volta já.
Então, voltando aqui, já fiz aí os diagramas que a gente tinha encontrado, né? Diagrama de fletor M0, diagrama de fletor M1, diagrama de fletor M2, está aqui o diagrama de esforço normal N2, diagrama de esforço normal N1, e aproveitei essa figura aqui para anotar umas informações importantes lá em relação à nossa estrutura original, né? Nessa barra daqui, no caso a barra BC, a gente tem um carregamento de temperatura, que gerou aqui uma temperatura média de 22,5 graus Celsius, um gradiente de temperatura de 2,5. As barras também têm rigidez e flexão diferentes, então essa daqui, a rigidez é I, essa daqui 1,5 é I, e essa de cá, 2 é I. O pórtico é 2 vezes hiperestático, então a nossa equação de compatibilidade vai ser Δ10 mais Δ11x1 mais Δ12x2 igual a 0. E Δ20 mais Δ21x1 mais Δ22x2 igual a 0. Nesse caso aqui, como a gente tem carregamento de temperatura, os nossos deslocamentos delta, né, dessas parcelas aqui, vai ser dado aí pela integral dos momentos, do produto dos momentos, dividido pela rede de flexão. Como temos também temperatura, então eu vou ter aqui mais um somatório de alfa Tm. Somatório que vai ser um só, né? Porque só tem uma barra. Então, mais alfa Tm integral de n barra dx, mais somatório de alfa Gt, integral aqui de m barra dx. Nesse caso aqui, o Tm e o Gt correspondem aqui ao carregamento real, né? Aí, dito isso, eu só vou ter essas duas parcelas aqui, tanto do Tm quanto do Gt, quando eu tenho alguma combinação com carregamento real. Então, esse daqui só vai aparecer no Δ10 e no Δ20. No caso, o Δ1, 1, 2, 2, 1 e 2, 2, vai ficar resumido aqui simplesmente a integral dos momentos, né? Então, bora lá. Começando aqui pelo Δ10. Δ10, vou combinar as informações do meu carregamento real com o meu carregamento x1. Então, começando aqui pela integral dos momentos. Deixa eu dar nome aqui às barras, né? Relembrar aí. Ponto A, B, C e D. Então, eu tenho aqui que a barra AB, a combinação é nula, porque aqui eu não tenho nada. Na barra BC eu tenho triângulo com triângulo. E aí, relembrando aí, combinação de triângulo com triângulo é 1/3 MAMB vezes L. Então, aqui eu vou ter 1/3 MA, que é menos 34,64. MB, que vai ser 4, vezes o L, comendo essa barra aqui é também igual a 4, dividido pelo EI. Essa barra de cá tem 1,5 EI, então vai ser 1,5 vezes o EI que foi dito que era 2 vezes 10 elevado a 4. Aí a gente tem agora na barra CD. Isso aqui tá meio complicado, né? Mas eu vou dizer que isso aqui é um trapézio, que vai de 34,64 a 54,64, somado aqui a essa parábola, que tem um valor de 10 positivo, né? Então, fazendo aqui retângulo com trapézio é 1 meio MA, MB mais MC vezes L. MA é o valor do retângulo, aqui eu vou ter mais 1 meio, MA no caso 4, MB mais MC vai ser menos 34,64 menos 54,64 vezes o L, essa barra também aqui era igual a 4 metros, dividido pelo valor do EI. Essa barra aqui tem 2 EI, então 2 vezes 2 vezes 10 elevado a 4. Pronto, aí foi o retângulo com o trapézio. Fazendo agora o retângulo com a parábola. Retângulo com parábola é 2/3 de MAMB vezes L. Então aqui eu tenho mais 2/3 vezes 4 vezes 10 vezes 4, dividido pelo EI, mais uma vez, 2 EI, então 2 vezes 2 vezes 10 elevado a 4. Pronto, então foi aqui a integral dos momentos. Feita a integral dos momentos, a gente tem agora a parcela da temperatura, né? Então, mais alfa 10 a menos 5. Só tem temperatura aqui, né? Temperatura média 22,5. Integral do N barra, no caso agora seria integral do N1.
Integral de N1 nessa barra daqui foi... O diagrama foi nulo, né? Então isso aqui vai ser vezes zero. Não tem área formada aqui. E já foi, né? Só tem nessa barra. E aqui agora mais alfa, 10 a menos 5. Gradiente de temperatura, 12,5. Vezes aqui a integral de M, né? Seria no caso agora a integral de M1. Nesse trecho aqui a gente tem um triângulo. A integral da função é cálculo da área, né? Então a área desse triângulo aqui seria base vezes altura dividido por 2. Então base 4 vezes altura 4 dividido por 2. Então tá aqui o cálculo do Δ 0. Eu já fiz essa conta e eu encontrei, mas confiram aí em todo caso, né? Δ 0 ficou igual a menos 0,02035. No caso seria metro, né? Porque a gente tirou as reações que foram tiradas foram reações transversais, então menos 0,02035 metros. Então, temos aí o Δ 0. Eu já sei que o Δ 0 vai dar um trabalhinho, aí eu vou deixar o Δ 0 para fazer em outra folha. Vou pegar aqui o Δ 1, que é menorzinho. Então, Δ 1, eu tenho aqui, vai ser dado, né, pela combinação aqui de M1 com ele mesmo. Então, aqui eu tenho a barra B é nula, a barra BC, triângulo com triângulo, a gente já viu que é 1/3, MA, MB vezes L. Então, 4 vezes 4 vezes 4, dividido pelo valor do EI. Essa barra aqui tem 1,5 EI, então 1,5 vezes 2 vezes 10 elevado a 4. E na barra CD, a gente tem retângulo com retângulo. Retângulo com retângulo vai ser MA, MB vezes L. Então, daqui a gente tem mais 4 vezes 4 vezes 4, dividido pelo EI, que nessa barra aqui é 2 EI. Então, 2 vezes 2 vezes 10 elevado a 4. Então, o delta 1. Esse aqui eu vou fazer agora que eu não tenho. Posso cortar esse 4 com esses dois aqui, né? Então, 4 ao cubo dividido por 3, dividido por 30.000, né? O que dá aqui no denominador, mais 16 dividido por 10.000. Então, 2,31 vezes 10 a menos 3. Como já falei em outros vídeos, isso aqui seria metro para cada quilonewton, né? Então tá aqui o Δ 1. Acho que dá para fazer aqui o Δ 2, né? Δ 2 vai ser a integral de M1 com M2. Então eu tenho aqui a barra B, vai ser nula. A barra BC, eu tenho aqui triângulo com retângulo. Triângulo com retângulo, 1/2 MA, MB vezes L. Então aqui 1/2 MA, 4, MB menos 2, vezes L dessa barra aqui que é 4, dividido pelo EI. Nessa barra aqui o EI é 1,5, né? Então 1,5 vezes 2 vezes 10 elevado a 4. Aí mais M1 com M2 aqui na barra CD. Eu tenho um retângulo com isso daqui. É a mesma coisa de um trapézio, esse caso, né? Mesmo assim, eu tenho aqui o formato do jeitinho que tá, né? Retângulo com esse formato aqui. Observem que é a mesma combinação do trapézio. Eu vou precisar apelar desse jeito daqui a pouco. Então, 1/2 MA, MB mais MC vezes L. Então, 1/2 MA é o valor do retângulo, 4. Daí eu tenho MB mais MC, seriam os valores aqui desse... Vou chamar de trapézio a partir de agora, viu? Desse trapézio, então 2 menos 2 vezes L, que é 4, dividido pelo EI, que nessa barra aqui é 2 EI, né? Então 2 vezes 2 vezes 10 elevado a 4. 2 menos 2 é 0, então esse termo aqui é todo nulo, né? Então só vai sobrar aqui para o Δ 2, essa parcela de cá. Então aqui eu tenho que o Δ 2 vai ser igual aí 4 vezes menos 2 vezes 4, dividido por 2, dividido por 30.000. Então eu tenho aqui que
o delta 2 é menos 1533,33 vezes 10 a menos 6. Aliás, o outro está 10 a menos 3, eu vou deixar 10 a menos 3 também. Então, menos 0,533 vezes 10 elevado a menos 3 metros para cada quilonewton, mais uma vez. Então, delta 0, delta 1 e delta 2. Aliás, né, o delta 21 é igual ao delta 2. Então, nós já temos aqui os dois. Então, só falta para a gente calcular agora o delta 20 e o delta 22, né? Vamos lá agora para o delta 20. Delta 20, eu vou ter aqui a combinação do M2 com M0. Então, bora lá. Delta 20. Aqui eu tenho a barra B é nula, a barra BC eu tenho triângulo com retângulo. A gente já viu que isso aqui é um meio MAMB vezes L. Então, um meio de menos 3464 vezes menos 2 vezes 4 dividido pelo EI, que nessa barra aqui é 1,5 EI, então 1,5 vezes 2 vezes 10 elevado a 4. Foi, né? Agora a gente vem para essa daqui, né? Tá bem esquisito esse formato. Então vamos por partes aqui, né? Eu quero combinar. Eu vou escrever aqui embaixo. Talvez depois eu me arrependa, né? Mas tá aqui o M2, né? É isso aqui. Tá indo aí de menos 2 a mais 2. E o real, eu vou... Preste atenção aí que eu vou quebrar ele em três figuras, viu? Eu vou tirar logo aqui a parábola. Então percebam que eu tenho uma parábola assim, né? A parábola aqui tem um valor de 10. Se ela estivesse sozinha, inclusive, ela estaria desenhada do lado de cá, né? Então já me indica que ela é positiva. Se eu tirar essa parábola, vai sobrar um trapézio ali, né? No caso, vai sobrar um trapézio indo de menos 3464 para menos 5464. O formato ainda não está muito bom para eu utilizar a tabela que eu venho utilizando aqui. Aí esse trapézio aqui, eu vou quebrar ele de novo. Agora eu vou quebrar ele em um retângulo. E aí no caso aqui o retângulo, quando eu divido, né? Eu vou ter aqui um retângulo com valor de menos 3464 e mais um triângulo. As proporções do meu desenho não estão muito boas, né? Mas aqui eu vou ter menos 20. Daí quando eu somar esse com esse, menos 20 aqui com menos 34, aqui também é constante, né? Então aqui também eu tenho menos 3464, eu volto para o menos 5464. Aqui eu tenho 0 menos 3464, então eu venho para esse. Então essas minhas duas figuras equivalem a essa. Essas duas de cá equivalem a essa de cá, né? Então na minha combinação aqui, eu vou pegar... Aliás, eu vou botar de vermelho para ficar diferente, viu? Isso aqui, o que está de vermelho no caso seria o x2. E o que está de azul aqui seria o equivalente ao real, né? Então eu vou combinar esse com esse. Vai ser a nossa primeira combinação, né? Esses dois. Depois eu vou combinar esse com esse de cá. Depois eu vou combinar esse com esse de cá. Essas três formatos aqui eu tenho na minha tabela. Então, deixa eu sobrepor aqui rapidinho. Daqui a pouco eu volto a mostrar lá o formato completo, né? Então aqui eu tenho mais na minha tabela. Aí bora lá, né? Eu tenho isso daqui com a parábola. Eu não tenho o desenho aqui na minha tabela, mas esse caso aqui é a mesma coisa do trapézio, né? Porque eu tenho uma função linear, veja que ela é linear, né? Como também é o trapézio aqui é uma função linear. Aí lembre lá do começo que essas expressõezinhas aqui, a gente chegou a calcular elas fazendo a integral das funções, né? E aí no final das contas o que importava era o formato da função. Então, posso dizer que esse daqui tem uma função igual à função do trapézio. É uma função linear que o valor está variando aqui de MB para MC. Aí, nesse caso aqui, por exemplo, está variando de MA para MD. Aí, quando eu tenho a combinação de um trapézio com a parábola, eu reduzi aqui antes do vídeo, ficou igual a 1/3 MB
MA mais MD vezes L. O que me interessa aqui é saber que o MB é o valor da parábola e o A e o D são os valores do trapézio. No nosso caso aqui, a gente vai ter 1/3. MB vai ser o valor da parábola, né? Então, 1/3 vezes 10. Aí, vezes MA mais MD. No caso aqui vai ser mais 2 menos 2. Vai dar 0, né? Que coisa. Vezes o L. O comprimento dessa barra aqui é igual a 4. Dividido pelo EI. Essa barra é a barra vertical, né? Que era 2 EI. Então, 2 vezes 2 vezes 10 elevado a 4. Ok. Aí, mais... Agora eu vou pegar esses dois casos aqui. Aí aqui agora eu tenho um retângulo com esse formato. 1/2 MA MB vezes L. 1/2 MA MB mais MC vezes L. Então aqui eu tenho mais 1/2. MA é o valor do retângulo, né? Então menos 34,64 vezes MB mais MC. 2 menos 2. De novo zerou, né? Isso aqui. Tanto trabalho para dar zero, né? 2 vezes 2 vezes 10 elevado a 4. E aí, para finalizar, a gente tem esse daqui com esse triângulo. Que no caso, 1/6 MA, 2 vezes MB mais MC. Só para destacar, né? Veja que é a mesma coisa do trapézio, realmente, né? Então aqui a gente tem mais 1/6. MA é o valor do triângulo, então menos 20. Aí a gente tem 2 vezes MB mais MC. Com 2 vezes... O triângulo está embaixo, né? O lado do triângulo está embaixo, então eu vou pegar o valor de baixo, que no caso é 2. 2 vezes MB mais MC, então menos 2, vezes o L, que é 4, dividido pelo EI, que é 2 vezes 2, vezes 10 elevado a 4. Então, com isso a gente fecha a integral do momento M2 M0, né? Esse daqui é igual a 0, esse daqui também ficou igual a 0. Daí, no caso, ficou resumido na primeira barra lá, que era a barra BC, mais só esses dois aqui, né? Ficou mais curtinho pra gente. Só que tem também a passarela da temperatura. Então, bora lá. Eu tenho aqui mais ainda, né? Alfa TM, então 10 a menos 5. Temperatura média nessa barra aqui é 22,5. Então, vezes 22,5. Vezes a integral do N2, né? Dessa vez aqui a gente teve o esforço normal aqui foi menos 1, né? Nessa barra inteira. A integral da função é a área, então menos 1 vezes 4. Deixa eu só colocar aqui, né? Isso aqui é o alfa, isso aqui é o TM, e esse aqui seria a integral de N2, né? N2, inclusive, que corresponde ao x2, que é um carregamento virtual, né? Relembrando lá do princípio dos trabalhos virtuais. Aí eu tenho aqui mais alfa GT, o gradiente de temperatura aqui é 12,5. E aí a gente tem a integral do M2. Essa barra de cá é um retângulo, né? Com valor aí de menos 2. Então a área do retângulo é base vezes altura, então menos 2 vezes 4, que era o comprimento da barra. Eu também já calculei isso daqui, e aí eu encontrei que o delta 2,0 ficou igual a 2,053 vezes 10 elevado a menos 3. Então, tenho aqui já o valor do delta 2,0. No caso aqui seria em metro, né? Deixa eu circular aqui, que daqui a pouco eu vou voltar nesses valores, né? Então, delta 2,0, aqui está o delta 1,0. Aliás, eu vou escrever aqui o delta 1,0 com potência de menos 3 também. Então, aqui no caso seria menos 20,35 vezes 10 elevado a menos 3. Quando eu for pegar, eu já pego assim. Delta 1,0, aqui está o delta 1, e aqui está o delta 1,2, que é igual ao 2,1, né? Só falta agora o delta 2,2. O delta 2,2, eu vou combinar aqui o M2 com ele mesmo. Então, aqui o delta 2,2, eu tenho a barra B, triângulo com triângulo, 1/3, MA, MB vezes L, dividido pelo EI. Essa barra aqui é o próprio EI, né? 2 vezes 10 elevado a 4.
Barra BC, retângulo com retângulo, então MA, MB vezes L, menos 2 vezes 4, dividido pelo EI. Essa barra aqui é 1,5, EI, então 1,5 vezes 2 vezes 10 elevado a 4. E a barra CD, eu vou apelar um pouco aqui, viu? Percebam aqui que ele está variando de menos 2 até mais 2, o zero está exatamente no meio, né? Então, ao invés de pegar a barra inteira, eu vou pegar só a metade dela. No caso aqui, esse trecho. Digamos que eu estou criando aqui um ponto E, tá? E aí eu tenho na barra CE, triângulo com triângulo, então mais 1/3 de menos 2 vezes o L, que nesse caso vai ficar igual a 2, dividido pelo EI, que é 2 vezes 2 vezes 10 elevado a 4. E aí a barra ED vai ficar aqui a mesma coisa, né? 1/3. Então, mais 1/3 de 2 vezes 2 vezes 2, dividido pelo EI, que é 2 vezes 2 vezes 10 elevado a 4. Então, nessas condições aqui, eu também já calculei qual é o valor desse ΔH22. E eu encontrei que o ΔH22 é 8 vezes 10 a menos 4. Então, tá aqui, ΔH22. Então, eu posso escrever isso daqui como 0,8 vezes 10 a menos 3, né? Para ficar todo mundo como 10 a menos 3. No caso aqui seria metro para cada quilonewton. Pronto. Aí voltando agora na equação de compatibilidade, a gente tem Δ 0, que foi menos 20,35, vezes 10 elevado a menos 3, mais Δ1, que foi 2,31, vezes 10 elevado a menos 3x1, mais Δ2, que foi menos 0,533, vezes 10 elevado a menos 3, x2 igual a 0. E Δ20 foi 2,053 vezes 10 elevado a menos 3, menos Δ21, no caso mais Δ21, né? Que no caso aqui ficou menos 0,533, 10 a menos 3, x1, mais Δ22, 0,8, 10 a menos 3, x2, igual a 0. Então tá aqui a nossa equação de compatibilidade. Posso eliminar o 10 a menos 3 de todos aqui, né? Multiplicando todo mundo por 1000. E resolvendo esse sistema, eu também já resolvi. E daqui eu encontrei o valor do x1 igual aí a 9,71 kilonewtons. E encontrei o x2, o valor de 3,91 kilonewtons. Aí, né, depois de tanto tempo, vamos voltar lá na nossa estrutura original. Deixa eu encontrar ela aqui. Para relembrar, né, quem era o x1 e quem era o x2. x1 era uma força vertical aqui na direção do VA. Então, x1 971 significa dizer aqui que a gente acabou de encontrar o nosso VA, né? VA igual a 971. x2 igual a 391. x2 estava lá na direção do HA. Então, significa dizer que a gente acabou de encontrar aqui o HA com o valor aí de 3,91 kilonewtons. Com os valores agora do VA e do HA, a gente pode retornar à estrutura original, finalizar a questão agora, né? Uma vez que a gente já sabe quais são as reações ali. Então, ponto A, ponto B, C e D. Agora, sabendo que o VA vale 9,71 kN, vou colocar aqui o valor dele. VA igual a 9,71 kN e o HA ficou igual aqui a 3,91 kN. Equação de compatibilidade foi o passo 5, né? Então aqui a gente estaríamos no passo 6. Reações e diagramas.
Pronto, né? Uma vez que a gente já tem agora o H e o VA, a gente pode calcular os valores finais aí das reações lá no ponto D. Então aqui em D, a gente tem a reação vertical VD, temos aqui uma reação horizontal HD e temos uma reação de momento MD. Do somatório de forças horizontais igual a zero, a gente tem aqui HA mais 10 cosseno de 60 mais HD menos 5 vezes 4 igual a zero, que implica aqui que o HD vai ser igual a 11,09 kN. Do somatório de forças verticais igual a zero, a gente tem aqui VA menos 10 seno de 60 mais VD igual a zero, só isso mesmo, né? Implica aqui que o VD vai ser igual a menos 1,05 kN. Como deu negativo, eu vou mudar aqui para positivo e vou trocar o sentido da seta, né? Aqui eu coloquei para cima, vou dizer aqui que o VD agora está para baixo, tá? E por fim, né? Somatório de momentos em relação ali ao ponto D igual a zero. A gente tem aqui MD mais MD, menos 5 vezes 4 vezes 2, menos 10 seno de 60 vezes 4, mais 10 cosseno de 60 vezes 4 também. Aí temos ainda mais HA vezes 2, mais VA vezes 4, igual a zero. Faltou alguma coisa? Mais MD, menos 5 vezes 4 vezes 2, menos 10 seno de 60 vezes 4, mais 10 cosseno de 60 vezes 4, mais H vezes 2, mais VA vezes 4 igual a zero, só isso. Aqui a gente encontra que o MD vai ser igual a 8,01 kN. Então, primeira coisa, né? Calcular as reações de apoio. Finalmente chegamos. VA 971 kN, H 391 kN, HD 1109 kN, VD 1,05 kN e o MD 8,01 kN. Temos as reações, podemos traçar os diagramas, né? E finalmente finalizar aqui a questão. Então, diagrama de força normal em kilonewtons. Nós temos aqui a barra AB vai ser comprimida com o valor do VA, então compressão de 9,71. A barra BC. Barra BC a gente tem aqui compressão com o valor do HA, então 3,91. E compressão também com 10 cosseno de 60. Então, cosseno de 60 é seno de 30, né? Então, 5 mais 3,91. Então, aqui a gente tem compressão de 8,91. Então, compressão 8,91. E a barra CD, a gente tem aqui, tomando pela DD, né? Tração com o valor do VD. Então, tração de 1,05. Então, tá aí, o diagrama de esforço normal. Vamos agora para o diagrama de esforço cortante. Questão grande do caramba, né? Diagrama de esforço cortante. A gente tem aqui A igual a zero. Aí depois entra aqui o valor do H, né? Então, 3,91. Negativo, né? Constante está lá em cima. No ponto B, a gente vai ter VA menos 10 seno de 60. VA foi 9,71, então 9,71
menos 10 seno de 60, 1,05, constante também, né? Então, 1,05. Na barra CD, deixa eu ver, viu? Eu vou começar aqui pela direita. Então, eu tenho aqui de 0, eu vou para HD, né? Negativo. HD foi 1,09, então aqui eu tenho menos 1,09. Aí, menos 1,09 mais 5 vezes 4, vou para 8,91 lá em cima. Pronto, está aqui o diagrama de esforço cortante. Aí, finalmente, para finalizar, diagrama do momento fletor, né? Diagrama de fletor, a gente tem aqui o ponto A igual a zero, porque é uma extremidade que está rotulada. Ponto B vai ser menos H vezes 2. Então, menos H vezes 2, menos 3,91 vezes 2. Então, eu vou para menos 7,82. Aqui também é a mesma coisa. Posso ligar com linha reta, né? No ponto D, eu vou de 0 para o valor do MD. MD que foi 801, então aqui eu tenho 801. Daí só falta agora o ponto C e esse daqui que zerou, né? Eu tinha chamado um ponto E mais cedo, né? Eu vou chamar esse aqui de F, tá? Essa cota aqui eu posso encontrar como sendo o valor do cortante dividido pela carga distribuída. Então, seria 11,09 dividido por 5. 2,22. Enfim, começando aqui pelo ponto C. C pela esquerda, o momento vai ser igual a VA vezes 4. 971 vezes 4. Aí eu tenho menos H vezes 2. Menos 391 vezes 2. E tenho menos 10 seno de 60 vezes 4. Então, o momento aqui é menos 3,62, né? E no ponto F, eu vou tomar por baixo, então, a regra da mão direita, né? Aí eu vou ter HD, quem é HD? 11,09, vezes 2,22. Tenho aqui menos MD, então menos 801. E tenho também menos 5 vezes 2,22 vezes a metade de 2,22, que é 1,11. O momento aqui é igual a 4,29. Isso aqui é negativo, né? Pronto, está aqui o diagrama do momento fletor. Finalmente, né? Então, reações de apoio, diagrama de normal, diagrama de cortante, diagrama de momento fletor. Beleza, né?